Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou, dentro da série aí de vídeos sobre cálculos na preparação e administração de medicação, hoje eu vou apresentar então um exemplo desse tipo de cálculo, utilizando uma prescrição de uma associação de broncodilatadores para o tratamento aí de uma crise de asma. Tá? Então, a prescrição em questão, né, foi dada a um adulto com uma crise de asma grave, um broncoespasmo grave, né, associado aí ao processo alérgico inflamatório, a fase aguda desse processo alérgico inflamatório que caracteriza então o broncoespasmo na asma, né, entre outros efeitos. Né. Então foi prescrito aí para esse paciente, provavelmente chegou lá com dispneia, com saturação baixa de O2, tá? Provavelmente aí pode ter chegado abaixo de 90%, então um caso grave de broncoespasmo. Então o médico prescreveu aí oxigênio para esse paciente, oxigênio terapia, num fluxo de 6 litros por minuto, né, utilizando uma máscara simples, como essa aqui, que apresenta associada a ela aqui, embutida uma câmara de nebulização. Então ele prescreveu as soluções de broncodilatadores que devem ser diluídas então em soro fisiológico aqui na câmara para que o paciente possa inalar junto com o oxigênio. Né? Então as doses prescritas foram de 1,25 mg de bromidrato de fenoteral, conhecido Berotec, né? Marca referência, apesar do Berotec aparentemente não estar sendo mais comercializado no Brasil, mas se encontra aí solução de fenoterol, né, em preparações genéricas. Né? E também associado então ao fenoterol, meio miligrama, 0,5 mg de bromete pratrópio, né, cujo nome referência aqui comercial é o Atrovent. Esse sim você é comercializado, mas também se encontra aí na forma de genérico. Então essas medicações, né, deveriam ser diluídas em 5 ml de soro fisiológico aqui na câmara de nebulização para que o paciente pudesse inalar. Aqui estão os frascos, né, contendo essas soluções. Aqui a solução de fenoterol com uma concentração de 5 mg por ml e o ipratrópio, o bromete pratrópio, numa concentração aqui de 0,025% aqui no caso, né? Isso aqui seria 0,025 gramas dividido por 100 ml, né? O que vai dar aí em miligramas, vai dar uma concentração de 0,25 miligramas por ml. Então você tem outros vídeos, tem um outro vídeo aí que eu mostro como converter aqui apresentações dadas em percentual em gramas por ml, daí você multiplica por 1000 e acha em miligramas por ml, por exemplo. Então essas soluções elas devem ser diluídas, né? O volume correspondente às doses prescritas deve ser diluída em um certo volume de soro fisiológico, aqui no caso 5 ml, para a nebulização. Observem também que esses frascos apresentam um gotejador, né? Então os volumes que você calcular contendo essas doses serão então gotejados no soro fisiológico aqui. Então nós temos que calcular os volumes que contém as doses prescritas e depois transformar em gotas para que a gente saiba quantas gotas devem ser adicionadas ao soro fisiológico. Então está aqui as duas perguntas. Primeira, qual o volume de cada solução medicamentosa será usado, contendo as doses, né, de 1,25 para o fenoterol e meio para o ipratrópio, e quantas gotas equivalem cada um desses volumes, né, que nós vamos gotejar aqui no soro fisiológico. Antes de fazer o cálculo, né, só queria mostrar um pouquinho aqui sobre a farmacodinâmica desses fármacos. Acho que é relativamente interessante a gente comentar isso. Né? Esses dois fármacos eles atuam sobre o sistema nervoso autônomo. Nós sabemos que os nervos autonômicos, né, eles podem ser parasimpáticos, né, que tem origem crânio-sacral,
Por exemplo, o nervo vago, o 10º par de nervo craniano, é o principal nervo aí, parasimpático, que vai inervar várias vísceras tóraco-abdominais, inclusive as vias respiratórias, né? Traqueia, brônquios, bronquíolos, as paredes, o músculo liso dessas vísceras, né? Sempre lembrando, o sistema nervoso autônomo é um sistema de regulação nervosa neurovegetativa, ele vai regular vísceras de forma involuntária. Então, o parasimpático ele tende a nos adaptar ao repouso. Então, ele reduz batimentos cardíacos, quando a gente está aí tranquilinho, com o fluxo sanguíneo baixo, frequência basal, né, pressão arterial baixa, é o parasimpático que é dominante. Entretanto, quando a gente se estressa, né, por emoções, um estresse emocional, né, medo, raiva, angústia, ou mesmo estresse físico, né, frio, fome. Então, daí nós ativamos cada vez mais o sistema nervoso simpático e diminuímos o parasimpático. Eles funcionam em balança, né, normalmente. Então é um chamado sistema de fuga e luta, né, que nos prepara, né, o nosso organismo para aumentar o metabolismo, aumentar o nível, né, de oxidativo do nosso organismo. Portanto, né, nos pulmões e nos brônquios, portanto nas vias respiratórias, o simpático ele dilata os brônquios. Ele permite então que mais ar passe pelas vias respiratórias, chegando aos alvéolos pulmonares. Ele acelera o coração, aumenta o débito cardíaco, aumenta o fluxo de sangue cardiopulmonar, tá? Aumenta o fluxo de sangue da circulação sistêmica, tá? Aumenta aí a gliconeogênese, aumenta a glicogenólise, a liberação de glicose no fígado. Portanto, né, ele tem vários efeitos que tendem a aumentar então, a circulação, a oxigenação dos tecidos, a captação de oxigênio no pulmão, né, o aumento de disponibilidade de nutrientes no sangue, entre outros efeitos. Então, esses nossos fármacos aqui citados, né, tanto o ipratrópico quanto o fenoterol, eles atuam sobre o sistema nervoso autônomo. E no caso, o nosso órgão-alvo, já que são utilizados como broncodilatadores, são as vias respiratórias. Lembrando que o parasimpático tende a diminuir o calibre, passagem aérea, né, dos brônquios e, portanto, menor quantidade de ar, maior resistência ao fluxo. Isso é típico do repouso, fisiologicamente, enquanto que o simpático e a adrenalina, né, liberada na suprarrenal por estimulação simpática, relaxa a musculatura lisa dos brônquios, das vias respiratórias, aumentando seu diâmetro, permitindo que mais ar seja trocado, né, nos alvéolos pulmonares, renovando o mais, juntamente com o aumento da frequência respiratória, facilitando a renovação de ar nos alvéolos respiratórios. Então, qualquer fármaco que imite, né, uma estimulação simpática, que nós chamamos, né, essa classe que atua no sistema nervoso autônomo, que produz efeitos miméticos à estimulação simpática, como, por exemplo, broncodilatação, aceleração do coração, entre outros efeitos, nós vamos dizer que esses fármacos são simpático-miméticos. Então, o fenoterol, tal como o salbutamol, tal como o formoterol, são fármacos simpatomiméticos. E, de fato, o fenoterol, né, ele é um simpatomimético que tem seletividade sobre receptores da adrenalina beta-2. Esses receptores beta-2 adrenérgicos, que são alvo, então, da adrenalina, principalmente da adrenalina, né, a noradrenalina, que é o neurotransmissor simpático, tende a ter pouca afinidade sobre os receptores beta-2, mas a adrenalina tem, né, ampla afinidade sobre esses receptores. Então, esses receptores beta-2, eles estão localizados na musculatura lisa do trato respiratório, do trato geniturinário, do trato gastrointestinal, e ao serem estimulados, seja via simpática, adrenérgica, fisiologicamente, ou seja por um fármaco como o fenoterol, né, o estímulo, o agonismo,
né, a interação e a estimulação desses receptores promove, então, relaxamento dessa musculatura. E aí nós temos a dilatação, por exemplo, dos brônquios. Claro que a atividade gastrointestinal diminui, há um relaxamento uterino, né, tanto que esses fármacos também são usados, né, em nível obstétrico, né, para reduzir a motilidade do útero grávido, evitando, portanto, eventuais abortos, né, quando há, então, um aumento dos espasmos uterinos, o que pode ter como reflexo, né, desfecho um aborto. Fármacos broncodilatadores simpatomiméticos, agonistas beta-2, de curta duração, normalmente, como o salbutamol e a terbutalina, por via oral, podem ser usados, inclusive, nesse sentido, para relaxar o músculo liso uterino. Mas aqui, como broncodilatador, né, a ideia é administrá-los por inalação. Para quê? Para haver um efeito tópico nas paredes dos brônquios, um efeito local, portanto, né, minimizando os efeitos sistêmicos adversos, principalmente aqui a aceleração do coração. Ah, professor, mas quando eu administro mesmo por inalação o fenoterol ou o salbutamol, eu às vezes também observo um aumento dos batimentos cardíacos. Claro, porque grande parte desse fármaco, tá, ele depois de uma inalação, cerca de 10 a 30% da dose da solução chega aos brônquios e boa parte disso é absorvido para a circulação sanguínea via pulmonar, né? Causando, portanto, efeitos sistêmicos. E aqui os outros 70%, os outros 80%, o que acontece, professor? É engolido. Normalmente vai para o trato gastrointestinal. E daí isso não vai ser absorvido lá no intestino? Vai. Só que o fenoterol, por exemplo, ele tem um alto metabolismo de primeira passagem. O que quer dizer isso? Ao passar pelo fígado, logo depois de ser absorvido no intestino, ele sofre extenso metabolismo pelo fígado. E isso faz com que a biodisponibilidade oral do fenoterol seja muito baixa, em torno de 1,5% só da quantidade que é absorvida no intestino. Então, os efeitos adversos aqui, como a aceleração do coração, são principalmente associados à absorção pulmonar, né, do fármaco. Mas, mesmo assim, há uma indicação por inalação dos broncodilatadores por dois motivos. Um, pela ação direta, né, nas paredes das vias respiratórias, uma ação local direta. E outra, por minimizar, então, a ação sistêmica, a entrada, a biodisponibilização do fármaco. Né? É preferível o uso por inalação do que, por exemplo, o uso injetável. Parenteral, portanto. Tá? Então, o fenoterol, ele é um broncodilatador de ação intermediária, né? Ele dura aí de 6 a 12 horas a ação dele, né? E que tem, então, como mecanismo de ação uma estimulação dos receptores da adrenalina na musculatura lisa bronquiolar, o que promove relaxamento dos brônquios, ou seja, broncodilatação, diminuindo a resistência aérea e facilitando a passagem de ar. Ou seja, ele imita um efeito simpático sobre os brônquios, por isso é um simpatomimético. E o hipratrópio? Brometipratrópio, o tiotrópio, que é outro também da mesma categoria. Bom, o hipratrópio, ele tem uma ação associada ao bloqueio da transmissão parasimpática. Então, o hipratrópio, ele é considerado um agente antimuscarínico. Por que antimuscarínicos? Porque os receptores, enquanto aqui os receptores da adrenalina, né, no músculo liso bronquiolar, são beta-adrenérgicos, os receptores do parasimpático, né? E o parasimpático nós sabemos que libera acetilcolina, né? Por isso que fármacos que bloqueiam o parasimpático também são conhecidos como anticolinérgicos, porque vai bloquear a ação desse neurotransmissor acetilcolina, que é liberado pelo parasimpático, né? Então o parasimpático,
ele produz então broncoconstrição, ele contrai, né, os brônquios, ele diminui o tônus dos brônquios através, né, da ação sobre receptores chamados de muscarínicos. De fato, nós temos duas famílias de receptores da acetilcolina, que são os receptores muscarínicos, que são esses aqui encontrados aqui perifericamente nas vísceras, que respondem à acetilcolina liberada pelas terminações parasimpáticas. Claro que eu também tenho receptores muscarínicos no cérebro, né? E a outra família são os receptores nicotínicos, que respondem à acetilcolina liberada pelos neurônios motores, né, na junção neuromuscular, né, que está associada à contração voluntária do músculo esquelético. Né? E, portanto, o ipratrópio e outros antimuscarínicos não vão atuar nesses receptores colinérgicos, né, da acetilcolina na musculatura lisa. Então, o ipratrópio, ele é um antimuscarínico, ele é um antagonista, ele vai se ligar aos receptores nas vísceras, receptores muscarínicos, chamados de muscarínicos, e vai bloquear, então, a transmissão parasimpática em nível periférico sobre as vísceras. Ok? Então, enquanto o fenoterol é um estimulador dos receptores da adrenalina, vai produzir ações simpático-miméticas, e no caso dos brônquios, bronchodilatação. O ipratrópio, ele vai bloquear a estimulação parasimpática. Aqui, observem aqui no nosso desenho aqui, que a estimulação parasimpática, nesse caso aqui, está mostrando, ilustrando uma estimulação do nervo vago. Tá? Então, ele vai bloquear a transmissão vagal parasimpática, produzindo, então, diminuindo o efeito parasimpático sobre os brônquios. Né? O efeito parasimpático sobre os brônquios é contrair os brônquios e bronquíolos. Portanto, ele vai diminuir esse efeito, ou seja, vai produzir broncodilatação. E o ipratrópio, de fato, né, ele é unicamente usado por inalação, exatamente por ter uma baixíssima absorção em epitélios. Né? Então, a biodisponibilidade dele é muito baixa, mesmo no pulmão. A ação dele vai ser basicamente tópica nas paredes do trato respiratório. Isso quer dizer que só em altíssimas doses ele começa a produzir efeitos adversos mais significativos. Se você olhar lá a bula do ipratrópio na farmacocinética, você vai ver que a biodisponibilidade do ipratrópio é em torno de 2%. Então, ele é um composto nitrogenado, quaternário, então isso dificulta a absorção dele por epitélios. Então, já naturalmente, ele é um fármaco de baixa biodisponibilidade, unicamente usado por via inalatória, de modo que você vai ter uma ação basicamente local com um pouco efeito sistêmico. Claro que os efeitos sistêmicos podem ocorrer, porque à medida que você aumenta a dose, esses 2% aí, que podem ficar biodisponíveis, se tornam cada vez maior quantidade. Então, em resumo, né, enquanto que o fenoterol e outros simpatomiméticos, como salbutamol, formoterol, terbutalina, são agonistas seletivos beta-2, né, do receptor da adrenalina, produzindo relaxamento dos brônquios, o ipratrópio, ele é um antimuscarínico. Ele vai bloquear o receptor muscarínico do neurotransmissor acetilcolina, liberado pelo parasimpático, e, portanto, vai diminuir os efeitos parasimpáticos sobre os brônquios. E já que esse efeito é contrair os brônquios, nós vamos ter um relaxamento bronquiolar. Se sabe, por exemplo, que há um natural aumento da atividade vagal sobre os brônquios durante a crise asmática. Bem como o próprio repouso, né, por exemplo, antes de dormir, é um fator que pode desencadear crise asmática. Né? Então, a asma noturna, por exemplo, pode ser desencadeada pelo relaxamento. E quando a gente relaxa, efetivamente, é a atividade parasimpática que aumenta. Uma pessoa normal, a única coisa que vai acontecer é diminuir a VO2, diminuir o volume de oxigênio consumido, isso é natural. Né?
Mas numa pessoa que já tem um processo alérgico inflamatório, isso pode ser um gatilho para uma crise asmática. Bom, e por que usar os dois? Porque eles têm ações, então, ambos têm ações broncodilatadoras, mas não pela mesma via, por via sinérgica. Portanto, eles vão ter um efeito sinérgico e não aditivo. Não estou usando dois fármacos agonistas beta-2, formoterol e fenoterol, por exemplo. Isso poderia causar muitos efeitos adversos. Estou usando um agonista beta-2 e um antimuscarínico, duas vias distintas promovendo o mesmo desfecho, que é a broncodilatação. Certo? Então a indicação de antimuscarínico como ipratrópio e simpatomiméticos, agonistas beta-2 de intermediária e longa ação, né, como aí o caso do fenoterol, são amplamente indicados essa associação por inalação para o tratamento da asma mais severa, da crise mais severa de asma. Perfeito? Então aqui só para nos colocar dentro do contexto aqui da ação desses fármacos amplamente usados como broncodilatadores. Bom, vamos ao nosso cálculo então. Então aqui botei a apresentação do fenoterol, né, particularmente aqui para a gente ver que concentração ele está. Já mostrei lá no primeiro slide, né, o frasquinho que já apresentava a concentração dele. Esse é um dado muito importante, né? A gente tem que saber a concentração para calcular isso. Mesmo que tu vá calcular por regra de 3, né, tu tem que saber quanto que tem 1 ml em cada ml da solução a ser utilizada. Então, se a gente olhar aqui, né, o frasco vem com 20 ml e nós temos 5 mg para cada ml. Essa é a concentração, então, de 5 mg para cada ml. Tá? Também podemos ver aqui que o Berotec, cada ml, equivale a 20 gotas. Então, na hora de transformar em gotas, isso é importante. Eu vejo alguns alunos, inclusive alguns vídeos, né, que a gente vê aí pela internet, que pressupõe que sempre 1 ml vai ter 20 gotas. Opa, não é verdade isso. Tá? Aqui no caso vai ser 20 gotas. Mas isso tudo depende como é que é o biquinho gotejador do frasco, como é que ele foi projetado. Tá? Então você pegar lá o Dimorph, por exemplo, que tem morfina, solução de morfina, gotas, se eu não me engano é 34 gotas 1 ml. São gotas menores. Se pegar o Gardenal, por exemplo, né, que é o fenobarbital, que é em gotas, que é um anticonvulsivante, se eu não me engano, vai ser 24 gotas por ml. Então, você olhe sempre na apresentação da medicação para não errar. Não vai assim, sempre é 20 gotas. Não é assim. Isso depende do projeto do bico gotejador. Agora, claro, se a gente está falando em regulação de fluxo para infusão com equipos macro e microgotas, que eu vou regular o fluxo por gotejamento, daí sim existe uma padronização. Se o equipo for macrogotas, vai ser sempre 20 gotas ml. Se o equipo for microgotas, vai ser 60 gotas ml. Tá? Mas aqui no caso a gente está com um frasco para administração oral, e no caso aqui por nebulização, né? Então tem que olhem sempre as informações da bula ou dos manuais ou dos POPs, né, dos protocolos operacionais padrões da tua instituição, para verificar efetivamente quantas gotas equivalem a 1 ml. E no caso, sem dúvida, aqui né, já informa aqui que é 20 gotas por ml. Então a concentração do fenoterol é 5 mg em cada ml. A concentração do ipratrópio é de 0,25 mg por ml. Então está aqui colocado, né, 0,025%, 1 ml tem, ou seja, 0,250 mg, e também, no caso aqui,
nós vamos ter 20 gotas, né? 20 gotas, 1 ml. Mas volto a dizer, não pressuponham que sempre 1 ml terá 20 gotas, a não ser num equipo macrogotas para regulação de fluxo por infusão. Tá legal? Então as informações que eu queria tirar aqui das apresentações da medicação é basicamente a concentração, quanto tem por ml, e o número de gotas em cada ml, que equivale ao ml, certo? Então vamos responder rapidamente aqui. O cálculo de fato é muito simples. Qual o volume de cada solução medicamentosa a ser usada? Então primeiro vamos calcular aqui do fenoterol, né? Então eu preciso de duas coisas, a concentração dele, já tenho aqui, e a dose 1,25 miligramas, né? Trouxe aqui lá da minha prescrição, coloquei aqui. Bom, nós vamos usar a relação que volume é igual a massa, e a massa é a nossa dose, dividido pela concentração. Então, a dose de 1,25 miligramas dividido por 5 miligramas por ml. Fazendo essa divisão, você corta miligramas aqui. É bom botar, né, as unidades para poder saber o que corta. É uma divisão, podemos cortar unidades iguais. E o que tem que sobrar tem que ser ml, né, já que é a nossa unidade de volume é mililitros. Então 1,25 miligramas dividido por 5 miligramas por ml dá 0,25 ml. Então esse é o volume de fenoterol da solução que tem essa concentração de 5 miligramas por ml, que irá conter 1,25 miligramas. Professor, eu podia fazer por regra de 3? Poderia, tu ia chegar a essa mesma divisão aqui. Tá? Sempre quando a regra de 3 você tiver uma concentração em 1 ml, tá? Então você vai sempre chegar a dose dividido pela concentração. Então eu vou direto aqui, volume é a dose dividido pela concentração. E nós tivemos então de fenoterol 0,25 ml. Bom, do ipratrope a concentração é 0,25 mg por ml, a dose é de meio miligrama por ml, então vamos dividir a nossa massa, que é a dose, pela concentração. Meio miligrama dividido por 0,25 mg por ml, corta miligrama, sobra ml, nós temos então 2 ml. 2 ml conterão a dose de meio miligrama da solução de ipratrópico que tem essa concentração. Se tu fizer a regra de 3, tu vai chegar nessa mesma divisão aqui. Tá? Volume é igual a massa dividido pela concentração. Ok? Então agora já sabemos os volumes de cada um que vão ser usados. Vamos transformar isso em gota, né? Então, primeiro aqui esse 0,25. Então 1 ml tem 20 gotas, 0,25 tem X. Bom, já que 20 gotas está para 1 inteiro, 1 ml inteiro, então basta multiplicar 20 gotas vezes o volume que nós queremos saber o número de gota aqui, que no caso é 0,25. Então x é igual a 20 vezes 0,25, nós vamos precisar de 5 gotas. Tá? Então 5 gotas de fenoterol. Certo? De fato, normalmente se usa até 8 gotas aí, em crises mais graves, até 10 até a gente vê usando, mas que então a prescrição de 5 gotas. E para o ipratrópio, então nós vamos ter 1 ml tem 20 gotas, né, também, tá? Então 2 ml vai ter X, então nós vamos simplesmente multiplicar o número de gotas pelo número de ml que se deseja saber o número de gotas, né, já que o número de gotas está em 1 ml aqui, a gente pode simplesmente multiplicar, né? Então 20 vezes 2, 40 gotas. Então também é uma prescrição relativamente padrão para crises mais graves, 40 gotas de ipratrópio. Tá bom? Então aqui mais um exemplo relativamente simples. Tá? Para quem está assistindo pela primeira vez meus vídeos aqui, essa relação aqui de volume, massa e concentração para utilizar em cálculos de preparo e administração de medicação, você pode ver com mais detalhes, tá? Em outros vídeos. Eu vou deixar aqui um vídeo em especial, caso você tenha interesse, o link, né, no final aqui, caso você tenha interesse de conhecer melhor aí esta forma de fazer. Tá legal?
Então, um grande abraço, até a próxima.